Olá! A liderança é um conceito amplo e multidisciplinar. Está presente em todas as relações humanas e se relaciona com áreas como antropologia, sociologia, psicologia, ciências políticas e sociais. Ao longo da história, estudiosos tentam definir quais os traços de personalidade e competências uma pessoa deve ter para se tornar um bom líder. Alguns elencam características como empatia, carisma, respeito, autoconhecimento, flexibilidade e inteligência. Mas não há apenas uma corrente ou uma resposta certa, e sim várias. Ao longo do programa Repórter Justiça de hoje, eu te apresento algumas delas. A família é uma fonte de influência e incentivo para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ser humano, principalmente durante a sua formação, na infância, até a independência pessoal, profissional e financeira. É o ambiente onde temos as primeiras noções de relações sociais, influência de lideranças. Desde pequena, a minha referência em casa era o meu pai. De ensinamentos, de vários valores, a gente acabou recebendo e tendo essa educação vinda muito baseada no que o meu pai acreditava, né? O que o pai acreditava se tornou o que hoje o Danilo Barbosa de Oliveira acredita. O designer digital se espelha no líder da família. Meu pai era uma pessoa muito... Cara, vai ter a hora para comprar isso, espera o seu aniversário, espera o Natal. Não era uma coisa assim, pedir e ter. E aí, assim, eu via que o meu pai fazia muito isso e não era uma pão durice, assim. Passou pelo aperto e aprendeu que eu preciso, sempre que possível, guardar. Eu acho que eu aplico isso muito na minha vida, assim. Danilo é a prova de que a criação influencia diretamente na formação. A construção, né, que se dá da ideia de um líder, de um dominante, de alguém que tenha liderado os súditos, né, enfim, é uma construção social, né, uma construção que se dá nessa sociedade e que, portanto, varia ao longo do tempo, né, a forma como esse líder é reconhecido, né, os valores ali envolvidos. Mas um líder nasce pronto ou se desenvolve? Como sociólogo, eu tenho que dizer que ele é produto das circunstâncias sociais em que ele vivenciou. É óbvio, eu reconheço que existem pessoas que não é uma questão de nasce, mas uma questão do modo como elas são sociabilizadas desde cedo, desde muito cedo, e, portanto, a educação, o vínculo familiar. A gente costuma dizer que o indivíduo ele é um ser biopsicossocial, né? Então, existem aspectos biológicos, de fato, né? Por exemplo, aspectos do temperamento, eles são mais inatos, né? Então, de fato, existem crianças ali que têm um perfil, né? Mais aberto a experiências, mais comunicativo, né? Agora, uma grande parcela disso é também o contexto. Quanto mais estímulo essa criança recebe, estímulos positivos, né, a relação com os pais, né, com a escola. Mas a gente vê com frequência pessoas que não tinham, digamos, um perfil de liderança e que as circunstâncias levam elas a se tornarem líderes. Consultor, palestrante, autor e empresário, César Souza afirma que o líder do século XXI é aquele que se adapta ao que o momento exige. A mensagem, inclusive, é título de um de seus best-sellers. Não existe um tipo ideal de liderança, né? E todos nós somos líderes. Qualquer pessoa é líder, porque qualquer pessoa, em algum momento da vida, ou social, ou familiar, ou comunitária, ou empresarial, a pessoa influencia outros. É uma criança também bastante pequena, eu tenho uma filha de 12 anos que é uma líder. Dentro de casa, ela muitas vezes exerce a liderança, ou seja, ela influencia a minha mulher, os irmãos, a fazer determinadas coisas que é o que ela deseja e leva a gente para aquele objetivo que ela consegue transformar num objetivo comum. Então, qualquer pessoa pode ser líder, todos nós somos líderes. O que tem que fazer é descobrir o líder que existe dentro de cada um de nós. Quanto melhor a pessoa se conhece, né? Conhece seus aspectos de força, né, de potencialidades, mas também os aspectos mais frágeis, né, que podem ser desenvolvidos, melhor ela vai
desenvolver o que precisa. A liderança ela é considerada um resultado, né, das habilidades socioemocionais. Ao longo da história, essa relação se deu de diferentes formas. Você pode falar, por exemplo, que já existiu uma lógica de que o líder, né, era aquele que possuía um determinado carisma, muitas vezes atribuído, né, por uma graça divina, e que os seus atributos, como, por exemplo, um heroísmo, né, os atributos intelectuais, uma oratória, enfim, um conjunto de atributos que eram valorizados, né, nesse líder, fazia com que ele mantivesse essa posição. Eu tenho uma posição de ou seguir a regra que eu falo para todos, ou não vai ficar aqui, vai ter que ir expulso. Ivanice Pires Tanoné tem 67 anos e é cacique da comunidade indígena dos Cariri Xocó, no Distrito Federal. Originalmente de Alagoas, a cacique Tanoné vive com 16 famílias, cerca de 80 indígenas, em uma área que fica no perímetro urbano de Brasília. Desde que chegou na capital do país, há quase 40 anos, Ivanice luta para conquistar um pedaço de terra para sua comunidade. Em 2019, depois de uma longa batalha judicial com o governo do DF, a área indígena foi demarcada. Antes foi sofrimento e depois veio outro sofrimento que é a luta. Mas hoje a gente só está contando vitória. Ter tomado a frente na batalha jurídica em nome da terra, com luta e resistência, foi fator importante para Ivanice se tornar cacique. Mas a tradição é decisiva nas organizações indígenas. Varia de acordo com as etnias, mas geralmente a liderança é passada de pai para filhos, geração a geração. Na tradição terena, meu avô foi cacique, meu tio foi cacique, o último cacique que foi meu primo. Se você é filho, neto, né, até a terceira geração, são eles que vai ser do cacique e como do pajé. Tem que ser dos troncos que representam aquele povo. Não pode andar nessas coisas que não pertencem a nós, porque se ele começar a fazer o que está acontecendo lá fora, aí ele é tirado, é trocado. O cacique é uma pessoa como se fosse um prefeito, como se fosse um administrador aqui no mundo não indígena. Desenvolveu o trabalho, né, para a sua comunidade em busca de benefícios, convivência legal dentro da comunidade indígena. Ele que dialoga algumas pessoas que chegam na aldeia. A habilidade para o diálogo, punho, firmeza não faltam a Tanoné, que se tornou cacique em 2005. Quando eu ligo, eu digo, olha, vai ser assim, 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 assim. Quero todo mundo junto. E aí, se eu vou falar com eles, eles ficam tudo escutando. É desse jeito. Então, ninguém quer sair de onde está sendo feliz, de onde está sendo... tem uma vida boa. Além de ter o parentesco com o pajé da sua tribo natal em Alagoas, como manda a tradição, a cacique foi eleita, mas a escolha não foi por votos. Eu fui escolhida pelo Grande Pai. Por isso que eu não tenho medo de nada na Mãe Terra. O que o Grande escolhe, a gente não pode fugir. A gente tem que encarar. Eu preferi ficar enfrentando e com a minha liderança e ensinando a meu povo como se vive junto de um povo que não é de nossa comunidade. Cacique Tanoné é uma das poucas lideranças indígenas femininas do país. Está quebrando esse paradigma que tem dentro da tradição indígena, porque é uma mulher guerreira liderando um trabalho dentro do capital do Federal. Liderança em sua etnia, Mateus Terena é integrante do povo Terena, do Mato Grosso do Sul, mas mora na terra Cariri Xocó, em Brasília, desde o início da década de 1980, onde tem trilhado a sua história ao lado da cacique. Eu faço o papel de uma orientadora, né? Oriento algumas coisas quando eu vejo que não é por aí, né? Mas obedece. Só que eu respeito. Ela me ouve. Ela me obedece, ela me ouve. Talvez ela pense, né? Depois ela vem e conversa comigo. Vamos fazer isso. Eu me sinto honrada de ser respeitada por todos,
porque quem quis atirar pedra em mim hoje já está do meu lado. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto inovador que vem sendo desenvolvido numa escola da rede pública do Distrito Federal. Os alunos do Ensino Fundamental 2, além da matemática, do português, da história, geografia, também aprendem a serem líderes. Liderar é servir, é se colocar à disposição, é trabalhar em equipe. Faz parte de uma construção de uma sociedade mais justa, solidária, mais harmoniosa. Os detalhes, a seguir, eu volto já. Uma escola onde os alunos são protagonistas, têm voz e vez. Aprendem muito mais do que está previsto na grade comum curricular. Eles somam e multiplicam a experiência política, subtraem preconceitos, discriminação, estudam história, mas histórias de vida, na busca do consenso em torno de assuntos polêmicos. Estou falando da Escola de Líderes, um projeto inovador desenvolvido na rede pública do Distrito Federal. Centro de Ensino Fundamental 14, Ceilândia, Distrito Federal. A escola, que fica a cerca de 20 quilômetros de Brasília, esteve fechada para aulas presenciais desde março do ano passado. Mas, durante esse período de pandemia, as aulas à distância ganharam uma pitada de cidadania, com uma dinâmica inovadora, diálogo aberto, ponte consolidada entre família, comunidade e gestão escolar. Tudo isso sob o comando deles, os alunos, os líderes. O projeto de líderes, ele é muito bom para poder ajudar a gente a ter uma liderança maior, ajuda na família, ajuda a ter mais compromissos, que eu fico muito feliz, porque não é só para mim, é para todos os alunos. Você participando desse projeto, a escola te dá voz. Você pode dar opiniões, pode dar sugestões. Então, é um projeto muito inclusivo com todas as pessoas. Nas reuniões semanais, os 24 líderes representantes de turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, dentre eles, Ludmila e Larissa, aprendem conceitos de liderança, ganham responsabilidades e atuam para a melhoria da escola e para atender às necessidades dos colegas. A gente tem várias pautas, como homofobia, racismo, xenofobia, que sempre tentam ajudar a comunidade, nossos alunos a se incluir mais, pensar mais antes de falar. Um dos projetos que eu acho muito legal falar é a de saúde mental, para os professores falar mais sobre isso. Falamos também sobre os ciclos menstruais, porque muitos professores não deixavam as meninas saírem e provavelmente elas estariam num ciclo menstrual. Temas que poderiam levantar polêmicas são tratados com maturidade e compreensão. Inclusive, uma das ideias, um dos tópicos também era ter um banheiro não binário. Para as pessoas que não se identificam com o gênero ou se identificam com os dois gêneros, né? Por exemplo, um menino trans que quer entrar no banheiro masculino. E aí fica meio desconfortável, porque não sabe como vai ser, né? Como as pessoas vão reagir. A gente tem que ter esse contato de aluno e professor. A gente tem que ter aquele contato e falar, isso não está dando certo, isso está dando certo, isso daqui pode continuar, isso daqui não pode. Era muito comum a prática do Grêmio estudantil, dos representantes de turma. Com o tempo ela tem sido, vamos dizer assim, está sendo apagada aos poucos. E a gente está justamente com um projeto tentando fazer essa retomada. O movimento de liderança estudantil ele não pode acabar, muito pelo contrário, ele tem que ser fomentado, incentivado, ainda mais no cenário onde a gente está de radicalismos extremos, o pessoal é de um lado, de outro, e a gente, na verdade, tem que pensar que temos que nos unir, dar as mãos e fazer juntos. Então, liderar é isso, liderar é servir, é se colocar à disposição, é trabalhar em equipe. O educador e orientador educacional da escola, William Rezende, é o idealizador do projeto Escola de Líderes. A ideia nasceu com o desejo de propor um modelo educacional mais democrático, com foco na formação de valores e preparação para o mercado de trabalho. O objetivo geral é aplicar justamente o que está na Lei de Diretriz e Base da Educação, a nossa LDB. Então a gente acrescentou por meio da liderança
contribuir cada vez mais para uma sociedade mais justa, mais solidária. E aí o que a LDB coloca para a gente é que o foco da educação escolar deve ser justamente o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o mundo do trabalho. Mais que escola de líderes, as meninas garantem que é escola da vida, já de olho na fase adulta. Eu quero ser juíza. E isso ajuda também, né? Porque, querendo ou não, tem que ter liderança para ter esse cargo que eu quero ter. A gente tem uns projetos como o Sábado Letivo, que a gente fez uma live no nosso Instagram ano passado. E a gente tem muito esse foco em apresentar pessoas da área de trabalho que os nossos alunos querem seguir. Minha mãe é enfermeira e aquele negócio de salvar vidas me incentiva muito. Foi maravilhoso ter a experiência de conversar com um médico, de ouvir a experiência dele. Com o retorno das aulas presenciais, o educador pretende expandir o projeto. O Centro de Ensino Fundamental 14 já está quase pronto para abrigar novas aulas e oficinas, como curso de autodefesa, construção de currículo, fotografia. O estudante gosta muito dessa área de rede social, de youtuber, ser influencer, e a gente vai conseguir então vivenciar essa experiência, vivenciar na prática. Que esses estudantes possam ser multiplicadores na sua realidade, no seu contexto, seja na sua turma, seja na sua família, na sua congregação religiosa, nos espaços onde ele estiver inserido. Essas oportunidades que eu estou tendo com o projeto Escola de Líderes está me fazendo vencer muito dos meus medos. Quais? Eu tenho muito medo de aparecer na frente de câmera e eu estou aqui. Eu tenho muito medo de falar em público. Então, essas reuniões que a gente está tendo tá me ajudando muito com esses medos meus. Eu me sinto importante de ter participado desse projeto tão maravilhoso, né? Eu me sinto muito feliz de querendo ou não, ajudar as outras pessoas, né? Para saber como está a escola, como é que a escola está ficando. Eu acho que todas as escolas deviam ter isso. Todas as pessoas em casa deviam dar voz aos seus filhos, porque dá uma oportunidade dele falar. Se a gente consegue incentivar nas crianças, nos adolescentes, a questão da liderança, do respeito, a questão da divergência, o respeito à diversidade, a diferença de opiniões, as próprias diferenças físicas, sexuais, religiosas, se a gente consegue incentivar isso nas crianças, a gente consegue que essas crianças, ao crescerem e levarem também para a sua família, consigam mudar a sua realidade. Então faz parte de uma construção de uma sociedade mais justa, solidária, mais harmoniosa. E se a educação abre caminhos para uma sociedade cada vez mais justa e igualitária, para um futuro melhor, o que dizer do esporte? Na mesma linha, ele também pode ser a chave para o resgate da autoestima. Você vai conhecer agora um projeto do Rio de Janeiro que mostra que, a partir dele, uma vitória leva a outra. É esse o nome do programa que atende meninas e mulheres de comunidades cariocas. A garra, força e superação em campo ganham potência também fora dos gramados. Por meio do esporte, elas se tornam protagonistas, aprendem que podem participar em igualdade de condições. É esse o objetivo do programa conjunto da ONU Mulheres, do Comitê Olímpico Internacional, em parceria com ONGs, entre elas a Empodera Transformação Social. O programa Uma Vitória Leva a Outra, ele utiliza o esporte como ferramenta para empoderar meninas e jovens mulheres, né, fortalecendo as habilidades dessas meninas e promovendo entre elas o aprimoramento da autoestima, das habilidades de liderança, das habilidades econômicas, né, do conhecimento sobre saúde e seus próprios corpos, né, e compreensão sobre a prevenção à violência e os serviços disponíveis. Né? Sendo assim, é através do esporte que é possível ressignificar os espaços e os papéis de gênero, né, e fortalecer na quebra desses preconceitos e paradigmas. Reconhecido como programa de legado dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, ele já atendeu cerca de 800 meninas. Quando a gente traz, né, a sua finalidade, né, de alcançar o desenvolvimento integral dessas pessoas, né, levando em conta todos os seus aspectos, então cognitivo, motor, psicológico, social e cultural, a gente consegue ver que além
de desenvolver habilidades físicas e técnicas, né, o esporte também desenvolve habilidades socioemocionais. E no próximo bloco, você vai conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil por uma organização de direito humanitário internacional, com foco também nas meninas de 14 a 18 anos. Olha, eu queria bem ser presidente do país. Com certeza eu iria focar na periferia, nas meninas e subir. Estamos de volta com o programa sobre liderança. Você vai conhecer agora uma escola voltada para meninas de 14 a 18 anos, onde elas aprendem sobre direitos, garantias fundamentais, o papel da mulher e a importância feminina ao longo da história. Quando elas entendem um pouco do papel das mulheres na construção da história, então elas começam a ter uma capacidade de olhar para o mundo e olhar para si modificada, e isso muda a maneira como essa menina se coloca no mundo. A gente tem que pegar esses lugares de direito nosso e comandar. Olha, eu queria bem ser presidente do país. Com certeza eu iria focar na periferia, nas meninas e subir. A Play Internacional atua em mais de 70 países na defesa dos direitos das crianças e jovens. Em 2016, criou no Brasil a Escola de Liderança para Meninas. Então, o Escola de Liderança, ele tem como objetivo principal trabalhar o empoderamento dessas meninas, né, dessas meninas adolescentes, para a prevenção da violência baseada em gênero. Mas também tem um foco no desenvolvimento das habilidades para a vida, dos seus conhecimentos, né, sobre direitos, sobre liderança, e também trabalha muito com a perspectiva da participação cidadã, como lideranças, como agentes de transformação social. A escola já formou 400 garotas nos estados do Piauí, Maranhão e São Paulo. Dentre elas, a Camila, que é estudante de letras e mora na capital paulista. Às vezes a gente despreza nossas habilidades próprias para se encaixar em algum padrão. E eu aprendi que não é preciso fazer isso. Além de desenvolver habilidades, eu também desenvolvi uma coisa chamada autoconhecimento, que foi algo muito útil para mim desde a minha escolha de faculdade, que é algo que eu estava ainda com o pé atrás, desde outras questões assim de será que eu devo fazer isso? Será que eu sou capaz? Às vezes você acha que você não merece aquilo, mas acho que é um medo dentro da gente e a gente tem que arriscar. Pensando justamente em desenvolver essas habilidades, o potencial e a autonomia das meninas, a gente trabalha num tripé. Então, ele consiste na formação dessas jovens, né, para reforçar os conhecimentos que elas já possuem e trazer outros, né? Então, trabalha com a formação, trabalha com a perspectiva do conhecimento de instituições públicas e também trabalha com a construção de um plano de incidência. O que elas podem fazer para incidir ali naquela realidade, pensando o direito de meninas, claro. Agora a gente faz uma conexão com Alagoas, Maceió. Você vai conhecer o trabalho daqueles que se dedicam a buscar melhorias em prol da comunidade, do bem-estar da população. Eles representam as reivindicações dos moradores perante o poder público. Com a palavra, os líderes comunitários. Sou Fernando Lima, natural de Maceió, Alagoas, e represento a comunidade do bairro do Bom Parto e desempenho minha função frente à Associação dos Moradores do Bairro do Bom Parto há praticamente 35 anos. O líder comunitário, ele é um vereador sem mandato, é um deputado sem condições, mas que é um representante natural, de preferência que seja natural, porque dá para conhecer todas as mazelas que se fazem necessárias serem dissipadas e o que traz realmente visibilidade à sua comunidade. Ele é um agregador, ele é um interlocutor, é uma pessoa que está presente no dia a dia de cada morador, não é só uma questão burocrática ou
apenas uma questão de status. A luta é diária e as demandas não param. Nos apresentamos como a principal liderança do bairro do Bom Parto na tragédia que hoje vivenciamos, que é o afundamento dos bairros. São 5 bairros hoje. Os bairros Bom Parto, Pinheiro, Mutange, Bebedouro e parte do Farol foram afetados por rachaduras e afundamento do solo. O fenômeno começou em 2018 e foi provocado pela atividade da empresa mineradora Braskem, que durante décadas extraiu sal-gema da região. A substância é utilizada para a fabricação de soda cáustica e PVC. Cerca de 40 mil moradores tiveram que se mudar por causa do risco de desabamento dos imóveis. E, particularmente no caso do Bom Parto, ele se diferencia pelo motivo de sermos favela, praticamente 80% da população é favela, sem estrutura alguma. Nós temos aqui na margem da lagoa, é onde nós residimos, na verdade, todo tipo de tragédia social. O líder comunitário, ele nasce por conta das suas características, mas também porque a realidade se impõe e demanda que alguém faça. E aí essas pessoas que têm essa capacidade de articulação, essa habilidade, elas entram em cena e se tornam atores fundamentais, que tem muito a ver também com a saída do Estado, a crise de muitas políticas públicas, o contexto de pobreza que a gente está vivendo. Graças à atuação do Fernando e um acordo intermediado pelo Ministério Público Federal, parte da população do bairro Bom Parto já foi realocada. Graças a esse acordo, conseguimos colocar 35% da comunidade que está em risco de desabamento ou afundamento. A prevenção e a prioridade é salvar vidas. Quem também aproveitou a liderança nata para mobilizar e conscientizar pessoas foi o mestre em ciência política e produtor de podcast, Caio Cavalcante dos Santos. Ele criou o podcast Política é Massa. A gente tenta descomplicar todos os debates dentro do cenário político atual. É um podcast que traz lideranças jovens, a gente traz análises de temas específicos e que são importantes, mas que geralmente são tratados de uma maneira difícil das pessoas entenderem aí. Então a gente já falou de bancadas no legislativo, a gente já falou um pouco do fundo partidário, por exemplo, de questões ideológicas. A liderança política, além dela ser fundamental para a sociedade, ela é essencial para o bom desenvolvimento da democracia. Uma liderança política é aquela que ela tem clareza da responsabilidade que ela assume enquanto um líder, que é o quê? De mobilizar, de coordenar ações, de mediar também, né? E um bom líder, ele precisa de uma boa formação. Nós precisamos entender que a política, embora todos nós sejamos seres políticos, exercitar a política exige formação também. Formação inicial, uma formação continuada, um conhecimento amplo do que é a conjuntura do país, de quais são os principais desafios, porque assumir uma liderança é assumir a responsabilidade de lutar pelo coletivo, não é uma luta individual. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos ao longo da programação da TV Justiça. Tchau, tchau.